Hello, Zdravstvuyte. Meu nome é Nikolai Drozdov. Eu sou naturalista russo. Aqui em meu país, eu apresento uma série para a televisão sobre a natureza, chamada No Mundo dos Animais, para um público de 200 milhões de pessoas. Nosso país é muito grande e, nos últimos anos, a política do governo de Perestroika e Glasnost permitiu que o resto do mundo tivesse informações sobre muitos dos problemas do nosso país. Mas também temos um lado que oferece muito prazer e que eu gostaria de mostrar para vocês. Adiante. Há 2 anos venho trabalhando com uma equipe do Departamento de História Natural da BBC de Londres. Viajamos juntos de um canto a outro da ex-União Soviética, o maior país do mundo, visitando alguns dos lugares mais distantes e filmando os animais selvagens que ali vivem. Foi de lugares tradicionais como este, a histórica cidade de Suzdal, na Europa e na Rússia, com suas igrejas e monastérios, que as pessoas partiram para explorar a vastidão do continente. Assim, podemos começar nossa exploração da história natural da ex-União Soviética e dar início à nossa viagem através do Reino do Urso das Montanhas Russas. A joia verde do Mar Cáspio. Meu país cobre 1/6 da terra de todo o planeta. Nossa costa norte é limitada com o Oceano Ártico e se espalha ao redor do mundo, cobrindo quase a metade do nosso planeta, atravessando nada menos que 11 fusos horários. Os invernos são muito longos e a temperatura terrivelmente fria. Esta é a região do nosso maravilhoso urso branco. Em outro episódio desta série, mostramos a vida selvagem de nossa região ártica. Esta fronteira congelada se funde com a maior floresta do mundo. Um tapete de sólidas coníferas, chamado taiga, se estende desde a Escandinávia, através da Sibéria, até o Oceano Pacífico e cobre 1/3 do meu país. Nossas florestas estão longe de serem desabitadas. Aqui, os lobos são muito comuns. Embora sejam caçados, ainda temos muito espaço para eles. Nossa floresta do norte é também habitada por outro animal, o lince. E o bisão europeu. Mas o czar de nossas florestas é o urso pardo. Símbolo da Rússia, 100 mil deles vivem neste país, mais do que em qualquer outra parte do mundo. Portanto, aqui estamos no verdadeiro reino do urso. A maioria deles dormem durante todo o inverno, mas alguns são mais inquietos e são muito mal-humorados.
Ao sul, a floresta se limita com as estepes sem fronteiras. A região das estepes se espalha desde nossas fronteiras com a Europa Ocidental até a Mongólia. Aqui, no centro seco do continente, as árvores não conseguem crescer e só o capim e os pequenos arbustos conseguem sobreviver. O saiga, um tipo particular de antílope, vive nas estepes do Cazaquistão. Grandes manadas emigram através destas planícies de capim, cobrindo milhares de quilômetros, em busca da melhor área de pastagem. Os filhotes nascem durante o mês de maio, quando a enorme quantidade de capim novo permite que as fêmeas produzam o leite suficiente para alimentá-los. Os saigas são desenhados para viverem nas estepes. Seus bulbosos focinhos filtram a poeira e, durante o inverno, aquecem e umedecem o ar congelado. Temos aqui cerca de 1 milhão deles, a maioria no Cazaquistão, e os demais nas estepes da Carimíquia, ao norte do Mar Cáspio. Na Ásia Central temos amplos desertos. Em outro programa, mostramos alguns dos nossos animais e plantas do deserto e levamos vocês até Badghis, uma maravilhosa reserva natural em nossa fronteira com o Afeganistão. Estas são as Tian Shan, ou Montanhas Celestiais, em nossa remota fronteira com a China. Os leopardos da neve vivem entre estes picos gelados. Embora sejam raramente vistos, nós temos cerca de 1000 destes grandes felinos. Temos também uma rara espécie de urso pardo. Eles compartilham as montanhas celestiais com muitas tribos e seus animais domésticos, como o yak. Já falamos sobre eles num episódio anterior. O lago Baikal, no sul da Sibéria, é o maior lago de água doce do planeta. E como você pode ver, nossos ursos encontram-se mais uma vez muito presentes em suas margens. E mais além da Sibéria, está localizada Kamchatka. A Kamchatka forma parte do Círculo de Fogo, uma linha de atividade vulcânica que circunda o Oceano Pacífico. Com 33 vulcões e muitos geysers, esta é uma das nossas regiões mais espetaculares. Os rios aqui estão habitados por várias espécies de salmões em desova.
Estes salmões são as presas do nosso maior urso, que em Kamchatka são tão grandes quanto os ursos do Alasca. Mas vamos começar nossa viagem no oeste, na Rússia europeia, na fronteira norte do Mar Cáspio, lugar de um dos maiores e mais bonitos pântanos de nosso país. Aqui, na ex-União Soviética, encontra-se o maior mar interior de nosso planeta, o Mar Cáspio. Ao contrário do seu vizinho, o Mar Negro, que deságua no Mediterrâneo através do Estreito de Bósforo, o Mar Cáspio é completamente fechado e não possui nenhum acesso aos oceanos do planeta. Na verdade, a superfície na qual me encontro está a 27 metros abaixo do nível dos oceanos. O Mar Cáspio é alimentado principalmente pelo Volga, um dos nossos maiores rios. O Volga nasce a mais de 3.000 quilômetros de distância no norte da Rússia. Aqui, onde deságua no Mar Cáspio, ele se subdivide em mais de 800 canais, formando um delta imenso e muito fértil. O rio Volga é o arquiteto desta fértil paisagem. Com o depósito de enormes quantidades de sedimento na margem norte do Mar Cáspio, ele forma um delta muito espalhado de 200 quilômetros de largura. Além dos canais, dos leitos de junco e das lagoas, há vastas regiões de águas rasas de menos de 1 metro de altura que se estendem a 50 quilômetros para dentro do Mar Cáspio. Esta joia verde é um verdadeiro paraíso para os naturalistas. 1/4 milhão de casais de aves fazem seus ninhos aqui, dentre elas 3.000 casais de cisnes brancos. As rasas águas do norte do Cáspio estão repletas de peixes e há comida para os cormorões. Cerca de 100.000 se reproduzem no delta. Eles constroem seus ninhos de gravetos bem acima do nível da água. Várias espécies de aves que se alimentam de peixes formam colônias mistas nas árvores à margem da região alagada. A garça noturna caça ao anoitecer. Mas a garça cinza pesca durante o dia. Quase 4.000 casais de garça cinza se reproduzem no delta do Volga. É uma espécie muito comum que vive em todo o país. No começo de abril, todos os pássaros da colônia põem seus ovos. Outras criaturas surgem durante os primeiros dias da primavera. As cobras d'água gostam da umidade e da grande quantidade de rãs de pântano. Em abril, as cobras abandonam sua hibernação e estão preocupadas em se acasalarem no sol morno da primavera. Com uma fêmea solteira como centro de atração, muitos machos tentam copular com ela. Ela atrai os machos com seu odor que ela espalha sobre o terreno por onde quer que ela passe. Acima delas, um casal de remis pendulinos está ocupado construindo um ninho. Os remis são arquitetos incrivelmente hábeis e estão construindo uma casa suspensa. Para começar, eles constroem um anel de fibras retorcidas para suportar o peso do ninho e seus ocupantes. Estes pássaros levam 3 semanas para construir sua casa em forma de bolsa. Estão agora a meio caminho de sua obra.
A abundante vida selvagem do delta do Volga depende das inundações da primavera. O rio Volga é quem dá vida ao delta. Durante a primavera, o degelo da neve nas regiões russas mais ao norte produz uma grande quantidade de água, fazendo com que o rio e seus tributários transbordem. As inundações cobrem grandes áreas do país e depositam enormes quantidades de sedimentos nutritivos. Durante 1 ou 2 meses, os animais aquáticos, como a carpa, se transferem para os campos inundados. Eles desovam nas águas rasas e cada fêmea produz mais de 1 milhão de ovos. Alguns ficam presos e servem de comida para as águias marinhas de cauda branca. Esta região é um dos seus redutos em meu país. Os filhotes têm agora 4 semanas de idade e durante muitos meses dependerão de seus pais para sobreviver. Para as aves que se alimentam de peixes, as inundações são de importância fundamental, pois fornecem comida abundante para alimentar seus filhotes. No final de abril, os cormorões estão muito ocupados, viajando cerca de 50 quilômetros até a área de pesca, carregando grandes quantidades de alimento para seus filhotes. Um adulto consegue consumir 3/4 de quilo de peixe por dia, o equivalente a 1/6 de seu peso. Depois de 4 semanas de incubação, os ovos das garças eclodem. Os filhotes vão precisar de muita nutrição para que fiquem do tamanho de seus pais. As garças são especializadas em matar peixes e rãs com seus bicos de lança. Esta conseguiu pegar um ruivo e uma perca, amaciados pelos sucos digestivos para que seus minúsculos filhotes possam engolir os pedaços pequenos. Os alimentos que caem dos ninhos por acidente são rapidamente aproveitados por outros animais. As penas dos filhotes da garça real tinham um valor de mercado equivalente a 2 vezes seu peso em ouro. Foi por isso que parte do delta do Volga foi designada Parque Natural de Astrakhan para proteger pássaros como estes contra os caçadores. Uma ibis lustrosa. Uma família de javalis selvagens busca também os restos de comida sob os ninhos. Durante a primavera, milhões de rãs de pântano são atraídas pelos campos inundados. Ao cair da noite, os coachos destes excitados anfíbios chegam ao seu clímax, quando os machos se apresentam em busca de companheiras carregadas de ovos. O volume do couro é uma prova da imensa fertilidade do delta.
A vegetação úmida e a água rasa encorajam o aparecimento de uma abundância de insetos. Os maruins e os mosquitos surgem em abundância quando o sol começa a se pôr, e estes são usados como alimentos pelas aves de migração. No meio de maio, as pastagens inundadas e as margens com árvores dos canais estão em sua beleza máxima. O ar está inundado do canto dos pássaros. Os filhotes da garça marinha de cauda branca têm agora 2 meses de idade e cada um deles exige o equivalente a uma carpa adulta por dia. Mas seus pais só trazem para eles os fragmentos mais macios de comida. Este talvez tenha muita espinha. Mas sua alimentação está um pouco viva hoje. Eles têm que aprender a dominar os peixes que se debatem. Os pardais se alojam no ninho volumoso das águias. A prática regular de exercícios fortalece os seus músculos usados para voar. Abaixo, os remis pendulinos estão dando o acabamento final à sua incrível morada. Pendurada sobre a água por um fino galho, a câmara e seu conteúdo estarão praticamente protegidos de qualquer ataque. Somente agora o casal pode começar a procriar. No final de maio, as lagoas estão cobertas de maravilhosos nenúfares e a vida aquática está muito ativa. Uma nova geração de moscas surge da água. Elas passaram 2 anos como larvas aquáticas. Agora, elas tentam procriar em ritmo de urgência. Os machos de asas escuras competem pelas fêmeas esverdeadas. Embora elas se acasalem na vegetação à margem da água, as fêmeas depositam seus ovos sob a superfície da água. Depois do acasalamento, os machos mantêm suas companheiras presas, mas são arrastados por elas para dentro da água. Voltarão à superfície em pouco tempo. No fundo da água, bilhões de microscópicos organismos estão em meio a uma batalha pela sobrevivência. As águas mornas estimulam a reprodução de animais planctônicos como as pulgas d'água. Estas são capturadas pelas hidras, minúsculos pólipos, cujos braços são equipados com arpões mortais. O plâncton alimenta grandes quantidades de peixes recém-nascidos, dentre eles as espinhelas, os ruivos, as percas e as carpas. O filhote de carpa mudou-se dos pastos inundados para as águas mais profundas.
E o Singnatu está no momento de dar cria. Ele é parente dos cavalos marinhos e, como estes, o macho recebe as ovas da companheira e as guarda numa bolsa na parte inferior de seu abdômen. Mais tarde, sua prole sairá e se misturará com os plânctons. Os ancestrais marinhos do Singnatu devem ter chegado até aqui há muito tempo, quando o Mar Cáspio se comunicava com o Mediterrâneo. Ao todo, 50 espécies de peixes vivem nas férteis e escuras águas do delta do Volga. No universo flutuante dos nenúfares, pequenas cobras d'água estão à espreita. Embora sejam muito pequenas, elas são mortais. Elas são mais ou menos anfíbias e estão em busca de girinos. A competição por comida é tão grande que mesmo um girino na boca não está seguro até que seja engolido. Estes jardins aquáticos são as áreas preferidas das andorinhas do mar de bigodes, que viajam de muito longe desde a África para ninharem aqui. Elas constroem seus frágeis ninhos entre os floridos nenúfares. Os nenúfares são suficientemente flutuantes para suportar as aves e, mais tarde, as lagoas fornecerão comida suficiente para seus filhotes. Uma comunidade diferente de pássaros se reproduz nas amplas áreas de juncos que cercam as lagoas. A lama fértil e o clima quente do verão do Mar Cáspio facilitam o crescimento dos juncos que chegam a 5 metros de altura, lugar ideal para as garças roxas. A espessa camada de juncos é uma cobertura excelente para os filhotes. Cerca de 2.500 casais de garças roxas se aninham no delta do Volga. Elas se estabelecem em colônias espalhadas no meio das camadas de juncos. Os adultos ficam excepcionalmente bem camuflados. Quando estão expostos à luz do sol, sua rica coloração é facilmente notada, mas abaixo dos juncos, ela desaparece. Mais além dos juncos, nos profundos canais do movimentado rio Volga, as inundações da primavera desencadeiam a migração de ovas do esturjão. Este impressionante peixe passa a maior parte da vida dele no salobre Mar Cáspio, mas põe seus ovos nas regiões mais altas do Volga. Eles investigam o fundo do mar em busca de minhocas, moluscos e pequenos peixes que localizam com suas barbilhas altamente sensíveis. Eles sugam a comida com suas bocas telescópicas. Os esturjões são os únicos sobreviventes de um antigo grupo de peixes que viviam há 100 milhões de anos. Mas no Mar Cáspio, vários tipos sobreviveram como em nenhum outro lugar do planeta. Mas muitos destes esturjões não conseguem chegar até o Alto Volga em sua corrida para desovar.
A intenção destes pescadores é pegar as fêmeas dos esturjões, a fonte de um produto essencialmente russo, o caviar. Trata-se de uma indústria muito rentável que emprega cerca de 1000 pessoas. Hoje em dia, a pesca é mantida lançando-se 100 milhões de ovos de esturjão ao Mar Cáspio todos os anos. Os sobreviventes retornam até 17 anos mais tarde, as fêmeas, carregadas de ovos. Nada é desperdiçado, mas as valiosas ovas cheias de caviar recebem um tratamento especial a bordo dos navios fábrica flutuantes. Todos os anos, cerca de 1000 toneladas destas deliciosas pérolas negras do Mar Cáspio são apanhadas. A maior parte é exportada para o exterior em troca de moeda forte. Os peixes também alimentam as aves marinhas do Djentchusny, uma faixa de terra que penetra 80 quilômetros mar adentro. A mais espetacular dentre elas é a gaivota de cabeça negra. Estas gaivotas são do tamanho de um ganso, praticamente limitadas ao Mar Cáspio. 10.000 casais reproduzem nesta ilha. Isto representa quase a metade de sua população mundial. Como a maioria das gaivotas, estes peixes roubam a comida dos demais. Assim, os pais trazem peixes parcialmente digeridos para seus filhotes se alimentarem. Entre as gaivotas estão as super andorinhas do mar. As andorinhas do Mar Cáspio, são as maiores de sua espécie. Elas são grandes gaivotas marinhas. Apesar do seu nome, elas são encontradas no mundo inteiro, exceto na América do Sul. $12.000 casais aninham próximo a Djentchusny e em junho, os adultos têm algumas bocas jovens para alimentar. Estas pesadas andorinhas do mar pescam grandes peixes e voltam com frequência com muita comida em seus bicos para dar aos seus filhotes. Os arenques do Mar Cáspio são um item constante em seu cardápio. Eles são peixes de água salgada e devem ter penetrado no Mar Cáspio quando este se comunicava com o mar aberto. As aves marinhas de Djentchusny têm que competir com as focas do Cáspio para conseguir um peixe. Para o filhote de gaivota, uma foca deve parecer enorme, mas elas são, na verdade, muito pequenas, apenas um pouco mais de 1 metro, e uma das menores focas do mundo. Ele está bem. Mas como estes mamíferos entraram no fechado Mar Cáspio? Seu parente mais próximo é a foca de anéis do Ártico. O Cáspio era antes muito maior e 50 metros acima do seu nível atual. Naquela época, havia uma conexão entre o rio Volga e o Mar Báltico, fornecendo assim uma passagem para as focas em direção ao sul. Em julho, o nível da água no delta está em seu ponto mais baixo. Há um toque do Oriente quando o lótus começa a florescer.
Esta flor é nativa do sudeste da Ásia e, na Rússia, cresce apenas na fronteira com a China. Seu habitat natural são as águas rasas, onde podem conseguir os nutrientes dos sedimentos orgânicos trazidos pelo Volga. Sob a superfície, o drama entre os predadores e suas presas continua. As larvas do grande besouro nadador são famintas predadoras. O predador injeta uma mistura corrosiva de sucos digestivos com seu oco ferrão que liquidificam a carne da vítima. Em seguida, ele suga o fluido, deixando apenas a casca vazia de sua vítima. Mas alguns são apanhados de cima. As andorinhas do mar de bigodes eclodiram e os filhotes estão exigindo comida. Os pais fornecem um suprimento contínuo de larvas aquáticas, incluindo as larvas do besouro nadador. Eles também pescam pequenos peixes e algumas moscas. As águias marinhas estão agora quase prontas para voar e ambos os pais trazem comida para o ninho. Na Europa Ocidental, estas águias foram quase que exterminadas, mas em meu país existem cerca de 2.000 casais. 150 casais aninham no delta e 30 dentro do Parque Natural de Astrakhan. Este ano, as inundações permaneceram por mais tempo que o normal e houve uma boa quantidade de peixe. Assim, ambos os filhotes sobreviveram até ficarem emplumados. Eles já são suficientemente fortes para passear pela árvore, mas ainda não tiveram coragem de lançar-se ao ar. Agora que já acabaram de crescer, competem para conseguir qualquer coisa que represente comida. No interior do Parque Natural, as perspectivas futuras para estes jovens pássaros é boa, graças aos esforços dos funcionários. German Rusanov é um deles. Embora esteja mais interessado na fauna selvagem, ele está muito contente que uma nova geração de águias está prestes a se emplumar. Com a proteção do parque, muitos pássaros antes perseguidos pelos pescadores se multiplicaram aqui, como provam estes milhares de cormorões do final do verão. Este é um dos grandes sinais do Astrakhan. Depois da estação da procriação, 10.000 cormorões se reúnem todos os dias para descansar nos salgueiros. É um verdadeiro pesadelo para os pescadores.
O Astrakhan é mais que uma reserva de pássaros. É também um ponto de parada de importância internacional para os migrantes sazonais de longa distância. Os nevoeiros da manhã dão sinais de que o outono está chegando. Mas a tranquilidade da cena esconde o fato de que este é o momento mais movimentado do ano. Nosso duro inverno obriga a milhões de aves a abandonarem o nosso país e muitas delas param aqui por algum tempo para trocar de plumagem, alimentar-se e descansar. Todos os anos, 7 milhões de imigrantes se beneficiam das riquezas trazidas ao delta pelo Volga. A maioria destes são gansos selvagens. Alguns são locais, mas outros viajaram milhares de quilômetros desde a Sibéria Oriental. Eles são atraídos pelas áreas de lótus. Embora a folhagem esteja em sua fase decadente, as raízes suculentas e as sementes estão cheias de nutrientes e as águas rasas facilitam o seu acesso. Uma alimentação rica como esta fornece a proteína necessária para a formação da nova plumagem e para a gordura do corpo, o combustível necessário para viajar longas distâncias. Milhares de grandes garças reais brancas se deleitam com os peixes antes de emigrar para a região sul do Cáspio e para o Oriente Médio. Bater na água atrai as presas para a superfície. Suas viagens não são sem perigo. Os cormorões podem encontrar manchas de petróleo no Golfo Pérsico. Alguns caçadores podem tentar derrubá-los em sua viagem para o sul. Os marrecos que aninharam no Ártico russo vão servir de esporte de caça na Europa Ocidental. A Tadorna ruddy, uma espécie da Ásia Central, passa o inverno no sul do Cáspio, onde há uma grande quantidade de caçadores. Um raro pelicano dálmata local em viagem para o Irã. Quando suas forças e sua plumagem estão renovadas, os pássaros testam suas asas com penas recém-crescidas e voam para o sul para fugir ao inverno russo que pouco a pouco invade a região. As jovens águias nascidas este ano estão agora independentes e perambulam pela costa em busca de aves mortas e peixes encalhados. Quando o tempo piorar, eles também abandonarão a segurança do Astrakhan. Mas antes da chegada dos ventos da Sibéria, há mais um grupo de visitantes. Os cisnes europeus reproduzem no Ártico. Eles viajaram uma longa distância atravessando toda a Rússia. Agora estão com pressa para chegar até este refúgio. Suas grandes asas de anjos os transportaram por milhares de quilômetros desde a tundra até estas convidativas lagoas. Eles viajam em grupos de família.
Os pais nunca se afastam de seus filhotes já crescidos. Esta água rasa é ideal para os cisnes. Seus longos pescoços permitem que alcancem as raízes e os tubérculos que estão sob a água. No final do outono, antes da água congelar, 120 mil cisnes selvagens poderão ter parado no delta do Volga. Outros visitantes provenientes do norte também se apresentam. Os antílopes saiga, agora já com seu pelo de lã espesso, para protegê-los contra o frio. Durante a estação congelada, os animais do Karelmykian vêm para as costas do Cáspio. Apesar do frio, esta é sua estação do cio. O Mar Cáspio é o ponto mais ao sul da rota anual dos saigas, mas os cisnes continuam até muito mais ao sul. À medida que o gelo avança, os cisnes partem para o sul do Cáspio, para o Mar Negro e para o Mediterrâneo. Assim, chegamos ao fim de nossa visita a esta magnífica região alagada no momento em que o ar congelado da Sibéria faz descer a temperatura a 25 graus abaixo de zero, deixando a joia verde do Mar Cáspio cintilando como um diamante. No Mar Cáspio, o inverno só dura alguns meses. Mas em algumas partes da ex-União Soviética, o inverno dura o ano todo. Na próxima etapa do nosso safari pela ex-União Soviética, visitaremos as eternas neves das montanhas celestiais que correm ao longo de nossa fronteira com a China. Até lá então, do svidaniya.